Diz assim a palavra de Deus: enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, eis que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir a Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. E assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na cidade, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciões de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. E disse Josué: ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregarem nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentássemos com ficarmos da além do rio. Amém? Até aqui nesse momento, Deus abençoe. Eu gostaria de estar meditando nessa noite sobre o tema: por quê? Por quê? Abaixe sua fronte. Paizinho querido, nós entregamos nas tuas mãos nessa noite a tua santa e bendita palavra, Senhor. Pai, nós queremos ouvir o teu recado nessa noite. Nós queremos ouvir o teu parecer neste lugar, Pai. A tua vontade, as tuas palavras nessa noite. Senhor, não seja aquilo que eu quero ouvir, mas assim aquilo que tu queres falar, Senhor. Pai, que o teu Espírito Santo continue no nosso meio, Senhor, e que verdadeiramente, Senhor, nós possamos ser ministrados pela tua presença neste lugar. É o que eu já entrego, te louvo e já te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Irmãos, essa palavra, ela tem algo para nós, tem um princípio de Deus para a minha vida e para a sua nessa noite. Esse povo tinha Josué à frente, tinha conquistado a Jericó. Uma grande vitória. Deus tinha dito ali ao povo que rodeasse aquela cidade 7 vezes no mesmo dia, e ali tocaram as trombetas, ali as muralhas caíram, e Deus abençoou grandemente aquele momento. O povo estava extasiados, o povo de Deus feliz, de ver ali a mão do Senhor operando, de ver ali a presença de Deus manifesta, materializada ali, de uma forma tremenda, irmãos. Mas não era somente aquelas cidades que eles precisavam conquistar, havia mais. Venceram uma enorme cidade, e agora
eles estão diante de uma pequena cidade. Cidade que se chama Ai. E ali, diz a palavra de Deus que Josué manda os espias olharem. E eles olham e falam assim: olha, Josué, nós vamos vencer essa batalha, olha, tranquilamente. Não precisa mandar muita gente não. Ali uns 2.000 ou 3.000 homens é suficiente. Não é uma cidade de grandes habitantes. Essa vitória já é nossa. Vamos tranquilos, vamos abençoados. E a palavra de Deus nos diz que vão aqueles 2.000 homens, 3.000 homens, que chegam ali em Ai. E diz que os habitantes de Ai colocaram o povo de Deus para correr. Colocaram o povo do Senhor para voltar tristes, desanimados. Mataram 36 homens. E quando Josué fica sabendo, irmãos, daquela notícia, aquilo faz derreter o coração do povo. Aquilo deixa o povo desanimado, deixa o povo sem saber por que aquilo estava acontecendo. Mas o Deus que deu a grande vitória de Jericó, um Deus que fez derrubar muralhas, um Deus que fez maravilhas, agora nos faz sair correndo, nos faz sair envergonhados, nos faz saírem daquele lugar tristes. Na cabeça de Josué, ele tinha a promessa de Deus, quando ele recebeu a instrução, quando Moisés ainda era líder, Deus já estava trabalhando no coração de Josué quando Moisés morre. Deus chega para Josué e diz assim: como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Você pode imaginar o que pode ter acontecido naquele momento? Mas como? Deus falou que estaria comigo. Deus disse: olha, eu vou com você, os mesmos momentos, as mesmas vitórias que eu dei para Moisés, eu vou dar para você também. Agora Josué, ele está num estado que ele não sabe o que dizer, o que falar. Irmãos, quantas vezes isso acontece com a gente? Quantas vezes na minha caminhada, na sua caminhada, a gente já declara a vitória, a gente, nossa, essa bênção é minha, isso aí já está preparado para mim, e de repente, tudo muda. Aquilo que você esperava acontecer, não aconteceu. Eu lembro que eu contei para os irmãos já uma certa vez, quando eu estava procurando emprego, já estava mais de um ano desempregado. E eu, meu Deus, apareceu um emprego de uma grande empresa. Eu falei: é esse, é minha bênção, é meu. Não tem como. E aí o próprio rapaz, o selecionador, chegou e falou assim: não, fica tranquilo, a vaga é sua. Eu já estava adorando ao Senhor, já estava feliz. Não passando alguns dias, eu recebo a notícia: olha, aquela vaga que era sua, e eu já há um ano procurando emprego, aquela vaga que era sua, olha, o dono cancelou a vaga. Eu falei: Jesus. Que luta.
dificuldade. Às vezes a gente caminha na certeza, igreja. Às vezes a gente caminha debaixo de oração. A gente caminha debaixo de jejum. Nós caminhamos com a palavra de Deus no coração. Caminhamos fervorosos no Espírito. Caminhamos cheios da presença de Deus. Por quê? Essa foi a pergunta que Josué fez. Veja comigo aqui, verso 7. Disse Josué: Ah, Senhor Deus, por quê? Por que o Senhor não me curou? Por que o Senhor não abriu aquela porta? Se a tua palavra nos diz que o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar, por que eu tenho com essa dificuldade? Por que, Senhor? Por que nós passamos por momentos assim, irmãos, igreja? Eu creio, irmãos, que Josué naquele momento, ele não estava entendendo o que estava acontecendo, mas ele entendia que aquilo não vinha de Deus. Alguma coisa estava errada, alguma coisa estava diferente. E ele naquele momento, naquela pergunta ao Senhor, ele procura compreender o que estava acontecendo. Às vezes, irmãos, Deus está nos chamando a atenção. Às vezes Deus está nos colocando para orar, para buscar. Muitos dos nossos fracassos, muitas dessas não realizações na nossa vida, Deus está querendo mostrar alguma coisa. E aqui, nós vemos que Josué, ele entende que não foi a quantidade de homens, porque aqui, irmãos, obrigado, irmão. Aqui, irmãos, se tivesse sido 50.000 homens, teriam sido derrotados, porque com Deus não existe quantidade. Deus pode vencer uma batalha com 50, com 100 ou com 1.000. O problema não era a quantidade. O problema não era com Deus. Qual era o problema? A primeira coisa que Josué fez, ele reconheceu que havia um problema e ele se humilhou. A primeira coisa que nós precisamos fazer na nossa vida, irmãos, quando a gente não entende o que está acontecendo, quando a gente não entende os porquês, não vemos as respostas, é nós nos humilharmos na presença do Senhor. Josué não ficou acusando a pessoa de Deus. Josué não foi arrogante, dizendo: Senhor, poderia ter sido diferente. Josué teve um entendimento dentro do coração dele. Nós estamos nessa batalha espiritual.
Nós estamos, igreja, caminhando, mas nós precisamos entender que há algo de Deus que não pode ser de forma nenhuma negligenciado. E aqui, este povo negligenciou algo que Deus já tinha falado. Você sabe o que aconteceu com esse povo? Olha comigo no verso número 11. O que aconteceu? Israel pecou. Israel pecou. Violaram a minha aliança, aquilo que eu ordenei, pois tomaram das coisas condenadas, e furtaram, e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Por causa de atitude de uma pessoa aqui, irmãos, mais de 30 homens pereceram. Há um princípio que muitas vezes nós estamos nos esquecendo. Muitas vezes nós deixamos de lado. Mas eu quero trabalhar com você nessa noite sobre esse princípio. O princípio que nos fala a respeito de que é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer. E se existe alguma coisa que Deus, Ele tem cuidado, é com que a sua palavra seja obedecida. Deus vela pela sua palavra. Deus vela por aquilo que Ele faz. E às vezes a gente caminha, não é verdade? A gente caminha, e nós estamos no mundo hoje o que é que tem? A gente caminha hoje mais, não tem problema não, jeitinho brasileiro das coisas. O que é que tem? Não tem problema nenhum. Irmãos, aqui, eles pegaram o despojo. O que era o despojo da guerra? O despojo de Jericó. Pegaram uma capa babilônica, o rapaz, Acã, pegou ouro, pegou prata. Mas o princípio em si, o problema não era a capa, o ouro e a prata. O problema era que o Senhor já tinha dito lá no passado: não tome dos tesouros da terra prometida. Dos lugares que não eram da terra prometida, eles estavam livres para tomar os despojos. Mas os tesouros da terra, da cidade, que Deus falou, não eram para pegar. Então Acã, ele toma uma capa, ele toma o ouro, e ele acha que ninguém iria descobrir. Que nada poderia acontecer à sua vida, que ele sairia vencedor. Então ele esconde lá, e de repente, o povo tem uma derrota. Josué se humilha, Josué busca, e Deus mostra para Josué. Irmãos, melhor é obedecer. Nós estamos vivendo uma geração que não gosta de obedecer. Uma geração que prefere viver a sua própria vontade, a sua própria vida, a viver o seu próprio coração. E nós muitas vezes esquecemos do Deus que nós servimos, do Deus que cuida com muito carinho para que você obedeça.
Você se lembra daquela passagem? Que quando o rei Davi foi buscar a Arca da Aliança, a Arca da Aliança estava muitos anos longe da presença do povo de Deus, e eles vão buscar a Arca da Aliança, e Davi com festa, o povo de Israel em festa, todo mundo contente, alegre, feliz, dançando, a Arca da Aliança está voltando para a gente. Estava carregando aquela Arca da Aliança numa carroça de bois, de repente os bois tropeçam, Uzá vai segurar a Arca da Aliança para não cair da carroça, e a Bíblia diz que ele é fulminado naquele instante. Ele morre naquele momento, um homem bom. Porque o princípio que Deus vela, irmãos, é obediência. Ninguém poderia colocar a mão na arca do Senhor, não poderia ser de qualquer jeito. Tem outro princípio. Foi Saul. Saul de repente já não estava mais sendo aceito por Deus. Chega Samuel e fala: Saul, Deus está mostrando aqui para mim que você tem que ir lá e matar Amaleque, destruir todo aquele povo. Não poupe ninguém, Saul, mate a todos, faça tudo. Deus está mostrando aqui. Saul vai, ele mata algumas coisas, ele traz de volta o rei Agag, ele traz os bois, ele traz as ovelhas, e ele chega diante de Samuel, e Samuel diz assim: Saul, que barulho é esse? Do balido das ovelhas, no mugido dos bois. Samuel, você não sabe? Samuel, eu trouxe essas ovelhas para oferecer ao Senhor. Eu trouxe esses bois aqui para que nós façamos algo grande na presença, como oferta de sacrifício a Deus. E o Agag? Fiquei com dó dele. Está aqui, trouxe ele também. Samuel olhou e falou assim para ele: Saul, você acabou de perder o seu reino, porque você não obedeceu a Deus. Era para você ter matado o rei Agag, era para você ter matado todas as ovelhas, era para você ter matado todos os bois, era para você ter destruído tudo. Mas eu trouxe para oferecer a Deus. Você não está entendendo, Samuel? Isso aqui é uma oferta que eu vou fazer ao Senhor. E Saul, no seu conceito, ele achava que estava tudo certo. E Samuel diz assim: tem prazer o Senhor em holocaustos e sacrifícios do que obedecer a Ele? Princípio para nós, irmãos. Essa palavra é para mim e para você nessa noite. A maioria das nossas derrotas, não estou dizendo que são todas, não estou dizendo que é sempre, mas a grande maioria de nós não vermos coisas maiores na nossa vida são porque são os nossos pecados, a nossa desobediência, aquilo que Deus tem falado ao nosso coração.
a nossa vida. Outro dia encontrei um jovem, falou: pastor, ora por mim, eu estou com o meu negócio que parece que não está andando. Eu conhecia ele de outro ministério. Pastor, ora porque eu preciso da bênção, eu preciso ser bem sucedido. Eu olhei para ele e falei assim: você é dizimista, amado? Ah, pastor, já fui há muito tempo. Eu falei: meu irmão, como é que você quer ser abençoado se você não dizima, se você não oferta? A Bíblia diz que você está roubando a Deus. Como é que você quer que você veja a sua vida andar se você não entende o propósito do Senhor? Obedecer é a melhor coisa para a nossa vida, igreja. Obedecer é a melhor coisa para a tua casa, para a tua vida. Obedecer é a bênção de Deus entrando na tua vida. Outro dia, eu estava lendo um versículo da palavra de Deus, e que dizia ali, irmãos, claramente, 1 Pedro 3,7. Você quer ler? Você quer abrir? Abra comigo. Vamos abrir ali. Primeira Pedro 3,7 diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, com a parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois justamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. E às vezes a gente vai vivendo no lar, na casa, e a gente não lembra desse versículo. A gente esquece que tem que dar honra, a gente esquece que tem que dar dignidade, a gente esquece que tem que abençoar. Aí de repente as nossas orações parece que sumiram, a gente não vê a mão de Deus operando, a gente não vê as coisas acontecendo, porque a gente não está obedecendo, a gente não está fazendo aquilo que a palavra ensina. Esse é o tempo que a gente vive, irmãos. Princípio para nós nessa noite: obedeça aquilo que Deus te mandar. Outro dia uma pessoa saiu, alguns anos atrás, saiu do ministério. Eu falei: isso não é da vontade do Senhor. Não era da vontade de Deus. A pessoa veio conversar comigo e eu falei: olha, não saia. Deus tem um propósito para você nesse lugar. Deus tem algo com você nesta casa, porque Deus está investindo em você. Deus está fazendo a obra na sua vida. E de repente ela resolve sair. Não deu um pouco mais de um ano, essa pessoa volta. Pastor, o senhor tinha razão. É
verdade. E a gente vai vivendo assim, irmãos. A gente vive de qualquer jeito. Depois, Senhor, irmão, depois não adianta chorar. O dia que a gente entender que você está debaixo de uma ordenança, debaixo de um rei, debaixo de alguém que está acima sobre você. Um dia que a gente entender que um dia eu e você fizemos assim uma escolha: Senhor, você quer entregar sua vida para Jesus? Jesus, eu estou aqui, ó. A minha vida agora já não é mais minha, a minha vida agora é de Jesus. Eu entreguei e descansei, e sei do que Ele é poderoso para fazer na minha vida, aleluia. Eu sei do que Ele é poderoso para transformar a minha casa. Eu sei do que Ele é poderoso para abrir o céu sobre as nossas cabeças. Eu sei do que Ele é poderoso para abundar sobre nós, infinitamente mais daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Eu sei do que o Senhor é poderoso para fazer, mas eu preciso entender que tudo começa no meu interior. Tudo começa com uma declaração de vida. Pai, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu entrego a minha caminhada na Tua presença. Eu entrego os Seus propósitos sobre mim. Eu entrego tudo que sou, tudo que tenho, porque eu entendo, Senhor, que eu sou mordomo do Senhor nessa terra, que nada é meu, mas um dia eu vou dar conta da minha vida, um dia eu vou dar conta da minha casa, um dia eu vou dar conta dos meus filhos, um dia eu vou dar conta da minha esposa, um dia eu vou dar conta de tudo que o Senhor me deu. Oh Senhor, eu não tenho nada, é tudo do Senhor. Ele me leva, Ele me traz, Ele me capacita, é Ele que me usa. Eu não sou nada. Se existe alguma coisa boa na minha vida, pela misericórdia do Senhor. E quando eu começo a entender esse ministério, quando eu começo a entender esse mistério de Deus na minha vida, na minha casa, eu começo a enxergar o operar de Deus. Eu começo a ver a mão do Senhor operando. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Josué estava lá. Pai, por quê? Por quê? Eu entendo aqui, irmãos, que as vitórias de ontem, elas não garantem as vitórias de hoje e de amanhã. O que eu conquistei ontem, ficou para ontem. Amanhã eu preciso conquistar novamente. Amanhã eu preciso me santificar novamente. Amanhã eu preciso ser um conquistador de novo. As vitórias de ontem passou. Eu preciso continuar. Eu preciso caminhar. O que nós precisamos é acreditar nesse Deus que a gente serve. Você precisa acreditar no Deus que você serve. Você precisa se entregar e descansar na presença dEle, porque Ele disse que vai cuidar de você. Se você estiver uma vida no seu altar, se você estiver com Ele nessa caminhada, descansa. Ele não vai te deixar, Ele não vai te desamparar. A Bíblia diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás abalado. Ele está conosco nessa palavra. Oh, aleluia.
Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero orar com você nessa noite. O que é que está afligindo o teu coração, irmão? O que está afligindo a tua alma? Você tem um Deus poderoso. Você tem um Deus de milagres. Fica na posição. Fica na posição que Deus te chamou. Vai obedecendo. Vai sendo servo. Vai fazendo a vontade dEle. Vai caminhando. Deus vai abrir o céu sobre a tua cabeça. Você vai receber resposta do Senhor. Você vai sentir a presença do Pai na tua vida. O fogo do Senhor vai te colocar diante de você. Você vai ser diferente. Aleluia. Aleluia. Oh, glórias. Eu quero te chamar aqui nessa noite. Eu quero te chamar aqui nessa noite para que você venha do jeito que você chegou aqui nessa noite. Pastor, eu não sei o que está acontecendo. Não olhe para você nessa noite, mas olhe para o Senhor que fez os céus e a terra. Olhe para Deus nessa noite que pode mudar o teu quadro, a tua vida nessa noite. Venha Jesus aqui nesse lugar. Enquanto os irmãos do louvor venham aqui nesse instante e começarem a adorar a Deus, eu quero você aqui à frente. Venha com todo o teu coração nessa noite. Venha com todo o desejo de ti diante do Senhor nesse lugar, porque Ele sabe que Ele tem o melhor para você nesse lugar. Amém. Aleluia.